Olá pessoal, tudo bem? As festas de fim de ano e as férias estão chegando e com isso muitas pessoas vão viajar. Porém, ainda estamos passando por um momento de pandemia e é nesse contexto que eu faço esse vídeo com algumas dicas para, caso você vá viajar, que faça da forma mais segura possível e que diminua assim os riscos do seu contágio. Vamos lá então para algumas ideias do que fazer e do que não fazer ou evitar durante algumas situações da sua próxima viagem. Pessoal, e antes de tudo, antes de sair de casa, confira qual é a situação do destino para onde você está indo, porque as regras, as restrições estão variando muito, não de país para país ou de estado para estado, estão variando muito de cidade para cidade. Cidades vizinhas estão com regras diferentes. Então é melhor você saber, antes de sair de casa, o que pode e o que não pode fazer, o que você deve tomar cuidado, o que você tem que fazer. E se você é novo aqui nesse canal e ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva logo e também não esqueça de compartilhar esse vídeo bastante com seus amigos e familiares para que todos viajem com maior segurança durante esse período de final de ano. No aeroporto, além de usar a máscara o tempo todo, coisa que acredito que vocês já saibam, a principal ação ou a ação melhor que você pode fazer dentro do aeroporto é manter o distanciamento das outras pessoas, principalmente nos momentos de fila. Então, lembre de manter o distanciamento quando você estiver na fila do check-in ou na fila do embarque, na fila da conferência dos documentos e na fila do detector de metais. Lembre bem de manter o distanciamento tanto para a pessoa da frente quanto para a pessoa de trás. Em nenhum outro momento, a educação e a civilidade foram tão importantes. Então, lembre disso quando estiver no aeroporto e vamos evitar as aglomerações. Uma aglomeração que ocorre muito nos aeroportos são as pessoas que ficam ali bem próximas das esteiras de bagagem depois do desembarque. Então lembre muito de não fazer essa aglomeração no entorno das esteiras de bagagem. Alguns especialistas também estão recomendando para que você fique o menor tempo possível dentro do aeroporto. Isso porque quanto menor o tempo que você gastar, que você ficar dentro de um ambiente fechado com várias outras pessoas, menor será o seu tempo de exposição a um possível contágio. Então, para você diminuir esse tempo dentro do aeroporto, uma das ações que você pode fazer é fazer o seu check-in online antes de sair de casa. Com isso, você não vai precisar chegar no aeroporto com tanta antecedência e o seu processo de embarque será mais fácil. Então, antes de sair de casa, já faça o seu check-in online. E se você não estiver viajando com mala que vai ser necessário despachar, se você vai viajar apenas com uma mala de mão, esse procedimento no aeroporto vai ser mais rápido ainda, tanto na chegada quanto na saída, que você não vai ter que ficar esperando para sua mala, e seu tempo dentro do aeroporto será ainda menor. É uma coisa aí para a gente pensar. No avião, leve mais de uma máscara para a sua viagem. Isso porque vários especialistas dizem que a máscara perde um pouco da sua eficiência depois de algumas horas de uso. Então, se você pensar o tempo todo que você vai ficar no aeroporto antes da viagem, mais o voo e depois no desembarque, é um tempo muito longo e a sua máscara já não vai ter essa eficiência durante aí todo o tempo. Então, o melhor é você viajar com mais de uma máscara e trocá-la durante a viagem. Evite a alimentação dentro do avião. Várias companhias aéreas já não estão nem oferecendo mais alguma bebida, alguma comida durante o voo, só se você pedir. A ideia aqui é que se você não alimentar, você não vai precisar tirar a sua máscara. E aí é melhor para a segurança de todos os passageiros e também sua. Então, evite o consumo de bebidas, de comidas dentro do avião. Mas tome muito cuidado com a desidratação, coisa que é muito comum com as pessoas que estão viajando. Outro cuidado que você deve ter é com as superfícies que você vai tocar dentro do avião.
Então tome muito cuidado com as bandejas das poltronas e o apoio de braços. E com isso, muitas pessoas estão indo viajar, levam esses lenços umedecidos desinfetantes e quando chegam nas poltronas, eles pegam o lencinho e limpam a bandeja e os apoios de braço, além do cinto de segurança. Então fica aí uma dica, às vezes seria uma boa ideia você viajar com esses lencinhos e limpar ali aquela região que você sabe que você vai tocar o tempo todo durante o voo. Dizem que as características de temperatura, pressão, reciclagem do ar dos sistemas de ventilação dentro dos aviões tornam o ambiente dentro dos aviões, tornam o ar bem seguro contra a propagação do vírus. Porém, como o seguro morreu de velho, se vocês puderem ter acesso, se vocês conseguirem ter acesso a esse tipo de máscara como a N95, prefira viajar com esse tipo de máscara, que são mais eficazes e eficientes do que as máscaras de pano ou as máscaras cirúrgicas. Alugando o carro. As locadoras também tiveram que se adaptar para não perderem os clientes e tornaram os processos de locação de carro mais seguros, incluindo aí uma maior higienização dos ambientes dentro dos carros que vão alugar. Porém, muitos turistas, com uma maior segurança, por uma garantia, estão utilizando esses mesmos lencinhos umedecidos, desinfetantes que eu falei lá para o avião. Eles usam esses lencinhos quando assim que entram no carro que acabaram de pegar no aluguel e limpam as superfícies, por exemplo, do volante, das maçanetas das portas, do câmbio de marcha e ali do rádio, para uma maior garantia que vai estar tudo limpo para o seu uso. Aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas estão deixando de viajar, por exemplo, de avião ou de trem, para viajarem de carro, porque não querem ficar muito tempo num ambiente fechado com outras pessoas que não são do seu convívio diário. Então essa é uma ideia, uma possibilidade, mas a eficiência, se vale a pena ou não, vai depender muito de caso a caso, de pessoa para pessoa, porque depende da distância que você vai viajar, se você tem experiência na estrada, tem que também pensar no tempo de viagem e na questão da segurança dirigindo aí por nossas estradas. Então fica apenas uma ideia, aí mais uma informação do que algumas pessoas estão fazendo e aí você pode pensar se vale a pena ou não para você. No posto de gasolina. Se você for utilizar o banheiro, o restaurante, a lanchonete do posto de gasolina, a ideia é a mesma para todos os ambientes fechados. Use a máscara mesmo que não seja exigido e lembre de lavar bem as mãos. Sobre a alimentação, você pode comprar esses seus alimentos, as suas bebidas nesses restaurantes e lanchonetes dos postos de gasolina, mas comer do lado de fora, comer ao ar livre, por exemplo, próximo do seu carro ou até mesmo dentro do carro. Muitas pessoas, inclusive, já estão saindo de casa, já preparam a sua comida em casa e levam e comem na beira da estrada, isso também é uma boa ideia. Porém, vamos lembrar que todas essas empresas que trabalham com turismo, trabalham em apoio ao viajante, estão passando por um momento muito difícil e precisam também do nosso apoio. Nos pontos turísticos. A principal dica sobre os pontos turísticos, como parques, museus, jardins, monumentos, é você conferir tudo sobre como que está o funcionamento desses locais antes de sair de casa para ir visitá-los. Isso porque muitos locais diminuíram o horário de funcionamento, fecharam algumas atrações, estão com algumas regras, estão limitando a quantidade de pessoas visitando o local ao mesmo tempo. Existem várias políticas diferentes que vão de local para local, de acordo com como é a atração. E com tudo isso, para que eles consigam controlar melhor essas regras e ter uma maior segurança, muitos desses locais estão exigindo que os turistas comprem antecipadamente pelo website do local os ingressos com data e horário marcado.
Então, pessoal, atenção a todos esses detalhes sobre os pontos turísticos para que você consiga fazer tudo aquilo que deseja e que até mesmo não corra o risco de ficar do lado de fora e não conseguir visitar o local que tanto sonhou. E falando sobre isso, aqui nesse canal tem um vídeo muito importante, vou deixar aqui em cima desse vídeo o link, que é sobre para você conferir sempre o site do local sobre a questão de como está o funcionamento e sobre a exigência de compra de ingressos. Outro ponto que eu chamo a atenção é que durante esse momento de pandemia, muitas pessoas estão preferindo fazer atividades, conhecer locais ao ar livre, como parques e jardins. É uma ideia ótima, porém não quer dizer que só do fato de você estar do lado de fora, você estar ao ar livre, que não tem risco nenhum de contágio. Pelo contrário, tem risco sim. Então você tem que manter o distanciamento das outras pessoas, mesmo estando em ambientes abertos. E quando você está visitando, por exemplo, algum parque ou jardim, não quer dizer que a todo momento você vai conseguir manter esse distanciamento. Em alguns momentos, por exemplo, em algumas passarelas, em algumas pontes, em algumas trilhas, você vai cruzar o tempo inteiro com alguma outra pessoa que está ali passeando também. Nesses momentos, é melhor você estar com máscara. Aqui mesmo, nos Estados Unidos, nós já passamos pelo verão. E durante o verão, que foi em julho, agosto, as férias de verão, as pessoas, muitas delas, utilizavam as máscaras mesmo em ambientes abertos, porque sabia que ali já tinham outras pessoas também passeando e que o tempo todo, mesmo você evitando, você acaba que uma hora ou outra chega perto de alguém, passa por alguma outra pessoa. Lembrando que em várias cidades, eles estão exigindo que você use a máscara a todo momento quando você estiver fora da sua casa. Então, voltando lá atrás àquela dica no início, confira bastante quais são as regras, as políticas do local que irá visitar. Então, pessoal, escreva aqui embaixo nos comentários se você tem mais alguma ideia, alguma sugestão de como podemos viajar de uma forma mais segura e compartilhe bastante esse vídeo com seus amigos e familiares para que todos tenham uma viagem segura, que não tenham nenhum problema e que possamos passar por essa pandemia o mais breve possível. E além disso, pessoal, não se esqueça de algumas dicas que eu coloquei aqui num vídeo anterior sobre como você ser um turista responsável. Vou deixar o link aqui em cima desse vídeo com algumas dicas para você ajudar na sustentabilidade do destino que irá viajar. E vou agora dizer para vocês uma dica pessoal que eu também estou utilizando durante as minhas viagens. Quando eu estou passeando e levo a minha mochila, aqui do lado, em acesso bem fácil, fica o álcool em gel. A todo tempo eu posso lavar minha mão, limpar minha mão. E também eu levo vários guardanapos. Isso porque eu uso esses guardanapos, eu pego um de cada vez. E sempre que eu tenho que abrir, por exemplo, uma porta ou tocar em alguma superfície que eu sei que toda hora tem alguém tocando, que eu não vou poder lavar a minha mão logo em seguida, eu uso o guardanapo para poder tocar essa superfície e jogo fora. Então, eu sempre estou viajando com vários guardanapos aqui na minha mochila e ajuda bastante. Além disso, várias vezes você vai lavar a mão, você vai no banheiro e tem o sabonete e não tem o papel toalha para você secar a mão, para você lavar a mão. Então, nesse momento, mais do que nunca, é muito importante você viajar com alguns lenços, com alguns guardanapos bem fáceis com você. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Compartilhe bastante, dê um like e até o próximo.